Boa noite a todos, meu nome é Márcia, eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e estou aqui na noite de hoje para mais um encontro do Evangelho. Mas antes vamos iniciar com uma prece. Então, elevando os nossos pensamentos a Deus, esse Pai de bondade e misericórdia, a Jesus, mestre e amigo de nossas vidas, aos mentores da nossa casa espírita, Teresa d'Ávila, Rafael, Birajara, Francisco de Assis, vamos pedir a esses bondosos corações que eles possam nos amparar, nos assistir, para que a gente consiga externar tudo de bom que já conseguimos, que vai no nosso coração. Que a gente possa contar com o amparo e a sustentação desses bondosos amigos. E assim, nós pedimos que de nossa parte possamos dar por iniciado o nosso momento do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Então, o Evangelho de hoje vai falar no capítulo 19, a fé transporta montanhas. E nós vamos falar aqui um pouco, vamos refletir, sobre o item 1, que é o poder da fé. E nos diz assim: quando Jesus foi parar junto do povo, um homem aproximou-se dele e, pondo-se de joelho aos seus pés, disse-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho que é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Eu os apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, o fez sair do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos vieram se encontrar com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. É uma anotação de Mateus, que está no capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, quando Jesus vai para junto dessa multidão, ele tinha acabado de viver uma experiência de transfiguração. E Jesus vai para junto desse povo e encontra aquela multidão que devia estar agitada, porque aquela multidão, aquele povo, eles estavam sempre buscando a presença de Jesus, porque Jesus tinha um amor tão grande, emanava dele um amor tão grande, e era sempre muito bom estar perto de Jesus, estar na presença de Jesus. E Jesus fazia curas, Jesus falava coisas que enchia o coração daquelas pessoas de esperança, e eles, nunca ninguém tinha falado daquelas coisas tão maravilhosas para eles, nunca ninguém tinha dado tantas esperanças como Jesus fazia naqueles momentos em que estava junto daquela multidão. Jesus encontra também um pai que está muito aflito, porque deseja a cura do seu filho que está passando pelo tormento da obsessão. E encontra também os discípulos ali desapontados com eles mesmos, porque não tinham conseguido fazer a cura, expulsar aquele demônio. E eles já tinham a permissão de Jesus para curar, mas mesmo assim eles não conseguiram. Então Jesus chama a atenção deles, chama a atenção não só dos discípulos, mas chama a atenção de toda aquela multidão, de toda aquela sociedade daquela época, porque muitos deles já acreditavam que Jesus era o Messias prometido. E tudo que Jesus fazia, todas aquelas curas, aquelas falas maravilhosas que Jesus dedicava a todo aquele povo,
eles acreditavam que ele só podia ser da parte de Deus. Então muitos acreditavam que ele era o Messias prometido, né? Mas eles estavam tão assim distanciados da questão espiritual que eles acreditavam, mas eles não tinham assim aquela confiança. Tanto que os discípulos eles titubearam na hora de curar, eles titubearam porque a confiança não era total em tudo aquilo que Jesus falava, né? Então nem neles mesmos eles confiavam. Então Jesus chama também eles de uma raça depravada, porque mesmo eles tendo ciência de que Jesus, mesmo eles sabendo que Jesus era o Messias prometido, eles ainda estavam vinculados àquelas práticas exteriores. Eles achavam que eles agradavam a Deus praticando aqueles atos, lavando as mãos antes de comer, fazendo oferendas no templo. E a partir do momento que Jesus chegou trazendo a boa nova, era um outro momento para o Espírito, mas eles ainda não conseguiam entender isso. E Jesus tinha paciência com eles, porque Jesus entendia. E Jesus fala também para eles, faz uma pergunta para aquele povo: até quando estarei convosco? Porque Jesus sabia daquela dificuldade, porque eles vinham de um longo de séculos e séculos, tendo aquelas mesmas práticas, aquelas mesmas crenças. Mas Jesus, apesar de Jesus saber que era difícil, que dava trabalho, né, para eles se desvincularem de todas essas práticas, Jesus também chamava a atenção, dizendo que eles deviam se esforçar, porque Jesus não estaria ali o tempo todo. E aquela encarnação que eles estavam tendo naquele momento era uma oportunidade deles se preocuparem com a vida do Espírito. Eles precisavam disso, então Jesus chamava a atenção. E Jesus dizia para eles que para eles alcançarem essa fé, para eles alcançarem, para eles conseguirem confiar, ter confiança em tudo isso que Jesus falava, porque tudo que Jesus falava era justamente o que Deus deseja que todos nós saibamos, que são as leis de Deus, que nós estamos sob a lei de Deus, que Deus é um Pai bondoso, que Deus é um Pai de misericórdia, que nós todos somos irmãos, que somos filhos do mesmo Pai. Jesus falou do perdão das ofensas, para amar os inimigos. Então, tudo isso era um motivo para transformação. Então, eles precisavam confiar em tudo aquilo que Jesus trazia, mas eles não tinham ainda essa percepção, eles não confiavam ainda, não tinham essa fé, né? Então Jesus falava para eles que para isso eles precisavam ter uma fé mínima. Jesus não pedia para eles uma fé robusta. Jesus disse para eles que era preciso que eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequena. Se eles tivessem essa fé que fosse mínima, eles podiam mover montanhas, eles poderiam fazer muitas coisas, tendo essa fé pequena. Então, a gente trazendo isso para os nossos dias atuais, né, a gente vai entender perfeitamente que o Evangelho que Jesus trouxe para a gente falando do espírito imortal, para o espírito imortal. Ele vem falando tudo para o espírito imortal. É justamente para a nossa transformação, porque nós somos criaturas que viemos reencarnando e desencarnando e estamos tendo sempre a mesma crença, acreditando em coisas que já não faz mais sentido no momento em que a gente está vivendo, no momento em que a gente já sabe tanto do Evangelho. Então, a que nós estamos nos apegando? A crenças antigas, nós estamos acreditando que somos filhos de Deus, que Deus espera por nós, que Deus confia em nós, porque muitas vezes a gente confia
em Deus, mas assim, a gente não confia na gente mesmo. E Deus quer, Deus deseja que a gente tenha essa confiança em nós mesmos. Devemos confiar em Deus, mas também precisamos confiar muito em nós. E a nossa mentora Teresa d'Ávila, no livro da vida, no capítulo 19, ela vai falar do poder que tem a oração, o poder da oração. O que pode a oração? E a oração é um meio da gente se ligar a Deus, né? De fazermos essa conexão com o divino, com a nossa fonte, né? De onde nós viemos, que é do pensamento de Deus. E exatamente no capítulo 9, ela vai dizer que Deus, ele age sobre a nossa vontade. E muitas vezes, né, a gente leu o Evangelho e a gente observa que todas as vezes que alguém procurava Jesus, que Jesus sempre perguntava, né? Alguém procurava Jesus para uma cura, desejoso de uma cura, desejando de alguma coisa, Jesus sempre perguntava: o que desejas que eu lhe faça? Né? Por quê? Então Teresa d'Ávila vai falar exatamente disso, que Jesus vai agir na nossa vontade. Então é a fé do tamanho de um grão de mostarda. É uma fé pequena, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa saber o que nós temos nessa reencarnação em que estamos, o que precisa, o que é mais urgente, porque nós somos espíritos com muitos débitos no passado. Né? Mas nessa encarnação existem questões que nós precisamos resolver, que é urgente, é onde nós precisamos fazer verdadeiramente a nossa transformação. Então, a gente precisa elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a esses bondosos amigos espirituais, que eles vão nos ajudar, porque muitas das vezes, sozinho, a gente não vai conseguir resolver esse problema, essa situação, essa nossa dificuldade. Mas se nós recorrermos a Deus em oração e pedirmos para que Ele nos ajude, para que Ele nos oriente, essa ajuda vai vir. Porque nós vamos estar com o nosso coração aberto, né? Nós vamos estar humildes, porque é um problema que muitas das vezes por nós mesmos a gente não vai conseguir, mas uma vontade que seja mínima, né, que a gente tenha para resolver essa questão, nós vamos ser ajudados, porque Deus, Jesus, esses bondosos amigos espirituais que sabem das nossas dificuldades, eles vão estar voltados para nos ajudar, eles vão ver a nossa vontade sincera de nos modificarmos e eles vão nos ajudar, porque nós somos filhos muito amados de Deus e Deus espera por nós, né? Deus espera que que nós mesmos façamos a nossa redenção. Então, todo o trabalho é nosso, então a gente precisa voltar os nossos pensamentos para Deus através da oração, através do trabalho no bem, né? Através da nossa vontade, da nossa verdadeira transformação, porque por nós mesmos nós não temos credencial, né, para nos libertarmos de tudo isso. Então a gente precisa nos ligarmos a esses espíritos através da oração sincera, da vontade sincera de nos melhorarmos. Então é essa fé do tamanho de um grão de mostarda que Jesus nos pede, não aquela fé robusta, porque a nossa fé ela ainda está em desenvolvimento. Né? Nós estamos ainda desenvolvendo a nossa fé, ainda não é aquela fé, mas a gente pode contar com esses bondosos amigos, porque eles sempre irão nos ajudar.
eles sabem das nossas dificuldades, eles sabem que não é fácil para a gente, mas eles estão sempre dispostos a nos ajudar, desde que a gente esteja realmente de boa vontade, né, com o nosso coração voltado para essa transformação. Então, a nossa transformação, ela é urgente, ela é necessária. Então, que a gente possa sempre contar com a bondade de Deus, com a bondade de Jesus, desses bondosos amigos espirituais que nunca nos abandonam, né? E a gente sempre tem na nossa casa espírita, no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, as mensagens no final de todas as palestras, né? Os amigos espirituais, eles dão aquelas mensagens, parece assim que eles leram, né, os nossos pensamentos. Parece não, eles leram realmente, eles sabem tudo que a gente está necessitando. E é muito emocionante porque são respostas para as nossas dúvidas, para as nossas aflições. Então a gente vê, a gente sente que não está desamparado, que eles estão sempre nos envolvendo, né, sempre querendo que a gente continue firme nessa perseverança da nossa verdadeira transformação. Então, meus amigos, que Deus, que Jesus, que esses bondosos e incansáveis amigos espirituais continuem nos fortalecendo, nos amparando no nosso desejo de nos tornarmos criaturas melhores. Então, vamos fazer uma prece para finalizarmos o nosso momento de reflexão. Deus, Pai de amor e infinita bondade, Jesus, mestre e amigo de nossas vidas, bondosos amigos espirituais da nossa amada Casa Espírita, Teresa d'Ávila, Rafael, Ubirajara, Francisco de Assis. Estamos aqui, Senhor Jesus, agradecidos por mais esse momento de reflexão, em que podemos refletir sobre os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Nos ajude, Senhor Jesus, a termos confiança em Ti, na bondade desses amigos espirituais, para que a gente possa fazer a nossa verdadeira transformação. E assim, agradecidos por tudo isso, nós pedimos a devida permissão para encerrarmos o nosso encontro da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos.